Louvado seja o nome do nosso Deus. Podemos assentar. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que a graça e a paz de nosso Deus estejam sobre a sua vida e te dê alegria e te traga paz. Hoje é dia do Senhor, dia separado para a adoração. E neste momento do culto, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus para o nosso ensino, dando continuidade à pregação expositiva e sequencial na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Chegamos ao versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sob sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Bendito Deus, Senhor da nossa esperança, dono do nosso coração, Deus da nossa vida, estamos em tua presença e rogamos a tua iluminação para que tu fales conosco nesta noite e mude a nossa vida, transforme o nosso coração e edifique a nossa vida e a nossa igreja. E por meio da ação redentora do teu Santo Espírito, possa salvar os perdidos e animar os fracos. Rogamos assim que tu nos ilumine esta noite, no poder de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Nossas atitudes são reflexos das nossas motivações e intenções. Por trás de cada comportamento existe uma motivação. Por trás de cada atitude existe uma intenção. Se a motivação e a intenção forem erradas, todos os nossos comportamentos serão inapropriados, serão inadequados. Tudo depende da motivação que nós temos. O poder do Evangelho nos foi concedido para fortalecer a nossa fé, mudar a nossa vida, transformar o nosso coração. O poder do Evangelho não apenas nos traz a salvação em Cristo, como também nos traz uma motivação correta e uma intenção em todas as nossas atitudes e comportamentos. A esta intenção nós entendemos como a glória de Deus. Tudo quanto fizermos precisa glorificar o nome de Deus. Assim nós não vivemos para nós mesmos, nem fazemos as coisas para nós mesmos, nem falamos por nós mesmos, mas somos representantes de Cristo. Somos servos de Deus, comprados, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. E o modo como nós vivemos resplandece quem nós somos.
A grande questão que eu quero tratar esta noite, pela iluminação do Santo Espírito de Deus para a nossa igreja, é se nós estamos resplandecendo neste mundo, ou se nós estamos obscurecidos nesta terra. Somos luzeiros num mundo em trevas, ou estamos perdidos no meio das trevas? Quem nós somos quando as luzes estão apagadas? Num mundo desprovido da verdade, entregue à corrupção, entregue à maldade, numa sociedade envaidecida pela mentira. Quem nós somos no meio dessas trevas? Luzeiros ou as nossas lâmpadas estão apagadas, porque as nossas Bíblias estão fechadas? No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo apresenta o exemplo de Cristo em sua humildade, exaltação e obediência para corrigir os problemas da igreja de Filipos. Esses mesmos problemas também podem ser relacionados aos problemas que temos na nossa vida. Muitas vezes nós somos os responsáveis pelos sofrimentos que estamos enfrentando. Nesta perspectiva, apresento-vos o tema desta pregação esta noite: resplandeceis como luzeiros neste mundo. Quero destacar em primeiro lugar, o apóstolo Paulo exorta a igreja dos Filipenses à obediência. Veja comigo o versículo 1. Assim, pois, amados meus. A expressão assim, pois, é uma conexão com o que o apóstolo Paulo estava falando anteriormente. É como se ele dissesse: eu estou agora aplicando aquilo que eu vos tenho ensinado. Ele diz: dou graças a vós, dou graças a Deus por vossa cooperação no Evangelho. Ele diz também: quero, pois, cientificar-vos que os sofrimentos que me acompanharam, que os sofrimentos que eu passei, contribuíram para o avanço, para o progresso do Evangelho. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: vivei, pois, de modo digno do Evangelho. Agora, quando chega ao capítulo 2, ele quer tratar os problemas e os conflitos da igreja de Filipos. E para corrigir o problema moral da igreja, ele traz o exemplo santo de Cristo. E é assim que deve ser a nossa vida. Quando queremos corrigir uma atitude, um comportamento, uma palavra, uma forma de agir, nós devemos saber qual é o exemplo de Cristo. E aqui nós temos a conclusão desta ideia de Cristo ser o nosso modelo. Veja comigo o versículo 8 do capítulo 2. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Aqui há um contraste do apóstolo Paulo. Ele está falando da obediência de Cristo e do modo pelo qual os filipenses estavam obedecendo. E eu quero que você perceba a ironia na linguagem de Paulo nesse texto. Veja comigo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O que o apóstolo Paulo está combatendo aqui é a hipocrisia. Eram os filipenses que na frente dele trabalhavam, mas quando ele não estava, paravam de trabalhar. E aí ele diz: vocês, meus amados, ele fala em tom pastoral. Você percebe em todas as cartas pastorais, quando o apóstolo Paulo queria corrigir as suas ovelhas, ele corrigia como pastor, nunca como feitor. O apóstolo Paulo corrigia pastoralmente, nunca com autoritarismo. O apóstolo Paulo corrigia com amor, brandura e paciência e tolerância. O apóstolo Paulo não corrigia com violência e intolerância. Ele diz: amados meus. E a palavra amado significa aquele que está guardado no coração. A raiz da palavra grega está no amor. Amados meus, vocês que estão guardados no meu coração. Como vocês sempre obedeceram, não só quando eu estava presente, mas também quando eu estava ausente.
O ensino do apóstolo Paulo aqui é o mesmo que está no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão nos céus. O que o Senhor Jesus quer dizer você não precisa trabalhar para mostrar aos homens, você precisa trabalhar para a glória de Deus. Às vezes nós fazemos as coisas para mostrar às pessoas, as estruturas, as lideranças. Às vezes no nosso trabalho, quando o nosso chefe está presente, produzimos a 1000 por hora. Quando ele está ausente, quase não produzimos. Dentro da igreja, fazemos as coisas para mostrar aos homens. E se os homens não estão, então deixamos de fazer. Nós seremos julgados pelo que nós fazemos para Deus. Paulo está combatendo aqui a hipocrisia. A palavra grega para hipocrisia era fingimento, arte, representação. Algumas vezes as pessoas são religiosas, hipócritas, fingidas, falam por causa das pessoas e agem por causa das pessoas, não fazem para a glória de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O apóstolo Paulo esteve em Filipos, por ocasião de sua segunda viagem missionária. Ele desejava ir fazer a sua viagem para Éfeso, completar o seu trabalho lá. O Espírito Santo o impediu, conduziu a Bitínia. E aí, quando ele vai desejar ir a Bitínia, o Espírito Santo diz não novamente. Ele vai para Troade. A Troade ele tem a visão de um varão macedônio dizendo, passa-nos a Macedônia e ajuda-nos. Então ele não vai para Éfeso, não vai para Bitínia, ele vai para Troade, e de Troade ele tem a visão e vai para Filipos, chega na Europa. Às vezes nós desejamos fazer as coisas, mas elas não estão no projeto de Deus. Era projeto de Paulo ir a Éfeso, o Espírito não permitiu. Projeto de Paulo ir a Bitínia, o Espírito não permitiu. Ele vai para Éfeso. Lá o apóstolo Paulo prega a palavra para uma mulher prosélita chamada Lídia, vai libertar por meio da palavra de Deus uma mulher escrava, possessa por demônios, e vai pregar para um carcereiro quando estava preso. Você tem 3 contextos diferentes para mostrar que o evangelho alcança quem ele quer e quando ele quer e da forma como quer. É Deus quem determina os nossos passos. Nós tentamos nos desviar, mas Deus nos traz a verdade. O apóstolo Paulo está dizendo, muito mais agora, na minha ausência. Ou seja, quando eu estava aí, vocês estavam animados, vocês estavam trabalhando, mas agora que eu saí, vocês esmureceram, enfraqueceram. Que tipo de cristãos vocês são? Tende em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo. Essa exortação de Paulo é uma chamada à obediência contra a falsa piedade, o falso moralismo, aquele cristianismo hipócrita revestido de coisas que se falam e se mostram às pessoas, quando na verdade o coração está podre e morto por dentro. O apóstolo Paulo vai dar o exemplo de Cristo, que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo não precisou do elogio dos homens. Os filipenses gostavam de autopromoção. Cristo não precisou da motivação dos seus discípulos o abandonaram. Os cristãos em Filipos queriam honra, reconhecimento e partidos. Cristo não precisou de motivações humanas. Cristo vai até a cruz e morre pela sua igreja. Muitas pessoas fracassam porque buscam o reconhecimento e o elogio dos homens. Tem gente que baseia a vida nisso. Se não for reconhecida, se não for elogiada, se não for vista, desmorona. E essa é uma razão pela qual o apóstolo Paulo vai tratar deste conflito em Filipos. O problema da imaturidade. Tem gente que é assim, precisa de elogio, de reconhecimento, para se autopromover. O apóstolo Paulo diz não. O que interessa é que Cristo seja glorificado. Qual é o exemplo de Cristo? Ele foi obediente até a morte. Ele renunciou à sua vontade para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Em primeiro lugar,
O apóstolo Paulo exorta os filipenses à obediência, seguindo o exemplo de Cristo. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Os cristãos em Filipos deveriam ser obedientes a Deus. Não apenas quando ele estivesse lá, mas agora, quando ele não estivesse. Não se trata daquilo que nós fazemos diante dos homens, mas daquilo que nós fazemos para Deus. Tudo depende da motivação e da intenção. Segundo lugar, o apóstolo Paulo exorta os filipenses à santidade. Desenvolvei a vossa salvação. Primeiro, a palavra desenvolvei não significa trabalhe, significa execute. É diferente. Perceba que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Eles já são salvos. Eles vão desenvolver aquilo que eles já têm. A salvação é obra do poder e da graça redentora de Deus por meio do sacrifício de Cristo e operação do Espírito Santo. Você não perde aquilo que você não conquistou. Aquilo que Deus conquistou para você, você jamais pode perder. Mas aquilo que você conquistar para si mesmo, você perde. Certa vez perguntaram para o pastor batista Russell Shedd, num congresso de batistas arminianos. Brincaram com o Dr. Shedd assim: pastor Shedd, o homem pode perder a salvação? Ele respondeu para aquele público arminiano, aqueles que creem que um homem coopera com a salvação: depende. Se for o homem que conquistou a salvação, ele pode perder. Mas se foi Deus, ele não pode perder. Nós não perdemos aquilo que não conquistamos na cruz, mas aquilo que Cristo conquistou na cruz, ninguém pode perder. A salvação é obra do poder, da graça e da bênção que Deus concedeu à sua igreja. Você não perde aquilo que você nunca ganhou. Você não ganhou a sua salvação. Existe uma perspectiva errada, equivocada, e que tem dificultado a compreensão de muitas pessoas. Historicamente, muitos acham que a salvação é resultado do esforço humano. Ou seja, eu vou praticar boas obras para que eu seja salvo. E a Bíblia não ensina isso. Você não é salvo pelas boas obras que você pratica. Aqueles que são salvos por Deus são motivados para praticar boas obras por Deus. Então a salvação é uma obra da graça de Deus em Cristo, operada e conduzida por meio do Espírito Santo. Dito isto, o que o apóstolo Paulo quer dizer com desenvolver? Ele quer dizer: execute aquilo que você foi chamado para fazer. A palavra desenvolver, historicamente, significa termine um trabalho. Literalmente, a expressão grega é termine um trabalho. Os estudiosos do Novo Testamento atribuem essa palavra a um problema matemático. Você tem uma equação e você precisa responder essa equação. Você precisa desenvolver esta equação. E você precisa chegar ao final dela. Então, ao usar esta palavra, o que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: complete a resposta desta equação que já está pronta. A palavra desenvolver também foi usada no que diz respeito ao trabalho em uma mina, onde os escavadores iriam buscar, cavar, até atingir os minérios mais preciosos. Os minérios já estavam lá, mas os mineradores precisavam cavar. A palavra desenvolver também foi usada no primeiro século no sentido de um trabalhador no campo, onde ele vai se esmerar, acordar cedo e procurar aquilo que já tem no campo. Ele vai buscar aquilo que já existe. Em outras palavras, ao utilizar a palavra desenvolver a vossa salvação, o que o apóstolo Paulo quer dizer é: aquilo que Deus já fez por você, você precisa agora completar a obra dele. Não se trata de cooperação. Não é um homem que coopera com Deus como pensam os sinergistas. A obra da salvação é Deus quem faz. E o resultado disso é desenvolver a vossa salvação com temor e tremor,
porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Ou seja, você vai desenvolver aquilo que Cristo já conquistou na cruz. Você faz isso de duas formas. Primeiro, com temor. A palavra grega para temor aqui é reverência. Desejo de obediência. Tremor significa que há uma ideia de peso grande sobre a responsabilidade. Não se trata de medo, mas do peso da responsabilidade. Então, eu vou viver em santidade, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou me esforçar o máximo, eu vou trabalhar a fim de que eu consiga buscar as verdades eternas da palavra de Deus. E eu faço isso com temor, reverência, respeito, honra e tremor. Eu sinto o peso da responsabilidade. Olha a responsabilidade que eu e você nós temos. A responsabilidade de ser visto como cristão com a nossa família. Será que na sua casa você é visto como servo e serva de Deus? Será que a minha esposa que está aqui pode dizer que na minha casa eu sou um homem de oração? Será que minha esposa que está aqui, ela pode dizer diante da minha igreja, diante das minhas ovelhas, que eu pratico aquilo que eu prego? Será que se nós estamos aqui, podemos dizer assim, eu vivo o verdadeiro cristianismo? Nós precisamos saber que nós estamos sendo vistos, porque nós somos representantes do Cristo da glória. Como você tem sido visto dentro da sua casa? Na forma como trata sua esposa, seus filhos, seu marido, sua esposa. Como você vive? A ideia de Paulo é: desenvolva, execute, complete a obra pela qual Deus te chamou. Deus te chamou para a obediência. Deus te chamou para a santidade. É um esforço contínuo. A palavra desenvolver significa complete, continue a obra. É um trabalho que já está iniciado. Um estudioso chamado Arthur Pink, no livro Deus é Soberano, disse: ninguém, nenhum pecador e nenhum homem foi salvo por ter dado o coração a Jesus. Ninguém. O puritano John Owen disse no livro O Espírito Santo, uma das obras mais famosas dos puritanos. Nesse livro ele diz que nenhum pecador morreu para que fosse salvo e que Cristo também não morreu para que os pecadores, Cristo não morreu para que os pecadores fossem salvos pelas suas obras, mas Cristo morreu para que os pecadores pudessem crer nele. Ou seja, o que Cristo fez é o que habilita os pecadores a crerem nele. Não se trata do que eu faço, mas do que Cristo fez por mim. Não é o que você faz, mas o que Deus faz por você. Não se trata das suas obras, tratam-se das obras de Deus, da obra da redenção, da reconciliação e da santificação. Ninguém, por mais que se esforce, não vai conseguir receber a salvação por si mesmo. Cristo não morreu por ninguém sob a condição de que crescem. Cristo morreu para que os eleitos pudessem crer. Ninguém pode se esforçar para fazer aquilo que só Deus pode fazer. Mas nós podemos, baseados na obra de Cristo, crescer para a glória de Deus. Qual é o resultado desta santificação, desta obra de Deus que os cristãos precisavam desenvolver, que os cristãos precisavam trabalhar a partir da obra que Cristo fez na cruz? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. A palavra efetuar, tanto no grego quanto no português, significa dar energia. Interessante isso. É Deus quem te dá energia. É Deus quem te capacita. É Deus quem te fortalece para que o propósito dele seja realizado em sua vida. Isto pode ser compreendido quando o texto diz: é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Ou seja, Deus capacita você para que a obra que ele começou na cruz seja consumada até o fim da sua vida. É por
por isso que nós podemos viver em santidade. É por isso que o domínio do pecado não nos mata. É por isso que as correntes do pecado não podem nos prender para sempre, por causa da obra de Cristo. Não somos escravos dos vícios e dos pecados deste mundo, por causa da obra redentora de Cristo. Ou nós invalidamos a cruz de Cristo, ou nós invalidamos o pecado, por causa do poder da sua palavra. E isso acontece segundo a boa vontade de Deus. Então, a questão da obediência e da santidade diz respeito ao trabalho que Cristo começou na cruz e que a sua igreja, até a consumação, até a volta dele, precisa completar. Precisa ser serva. A igreja do Senhor precisa viver em santidade como representantes de Cristo. O texto diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. A palavra murmuração trata-se de um exemplo daquilo que aconteceu do deserto. É como se Paulo estivesse pegando o exemplo do povo de Deus que murmurou no deserto. O povo murmurou contra Moisés, o povo reclamou, o povo se rebelou, o povo se uniu para criar problema, o povo foi infiel. A palavra murmuração aqui significa rebelião. Observe que aqueles que estão em rebelião contra Deus vão se rebelar contra as pessoas. Aqueles que estão em trevas, aqueles que estão mal com Deus, vão se rebelar contra pai, contra mãe, no trabalho, seja onde for. Quem está mal com Deus não vai ficar bem com as pessoas. Essa é a razão pela qual muitos estão afundando. Essa é a razão pela qual muitos estão abandonando a fé, esfriando na fé, saindo das igrejas. Essa é a razão pela qual as pessoas buscam motivações erradas. Tem gente que só quer ficar na igreja se for reconhecida, se tiver alguma coisa para fazer, se for visto, se não tiver visibilidade, se não tiver o que fazer, então eu não vou. Tem gente que deixa de ir para a igreja porque as pessoas, o irmão me ofendeu, a irmã me ofendeu. Como se a motivação correta fossem as pessoas. Nós devemos ter a motivação correta, estamos na igreja por causa de Cristo, para a glória de Cristo, para honrar o nome de Cristo. De outra sorte, estaremos perdidos na igreja, tal qual o filho pródigo. Quem quer buscar reconhecimento não deve estar na igreja. Quem quer ser reconhecido, morra, que vai ser reconhecido no IML. Igreja não é lugar de reconhecimento. Igreja é lugar do nome de Cristo ser glorificado. E apenas o nome de Cristo. Apenas o nome de Deus deve ser honrado na igreja. Igreja não é lugar para cristãos que buscam autopromoção, mas para cristãos que buscam seguir o exemplo de Cristo. Autoesvaziamento. Pois ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se, tornando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus não nos prometeu coroa de ouro, Ele nos deu uma cruz e deu seu Filho como exemplo. Muitos estão perdidos, porque estão murmurando muito, buscando autopromoção, quando na verdade deveriam buscar a glória de Deus. O resultado da obra de Cristo e do exemplo de Cristo é que a igreja deve desenvolver, deve trabalhar em santidade, seguindo o exemplo dele, até que ele volte. Deve fazer isso com temor e tremor, e deve fazer isso sem rebelião, sem murmuração e sem contenda. A palavra contenda na língua grega significa debate inútil. Interessante. Debate inútil. É a mesma palavra que aparece, por exemplo, no grego clássico, na obra Ética Nicômaco de Aristóteles, onde Aristóteles faz uma crítica à questão das contendas, dos debates filosóficos inúteis. O que é uma contenda? É quando você briga por causa de uma coisa que não tem necessidade para realizar a sua vontade. Contenda é quando as pessoas vivem em lutas, em guerras. Tem casamento que está destruído. Porque o marido, ao invés de abençoar e amar a esposa, fica procurando briga com ela o tempo todo.
Tem casamento que está destruído porque a esposa, ao invés de amar o marido, está procurando contenda e guerra o tempo todo. Ao invés de se amar, briga. Tem igrejas que vivem em conflito, que vivem em guerra o tempo todo, que um quer se aparecer mais do que o outro. Quando, na verdade, todos deveriam se humilhar diante de Deus, buscar a face de Deus. Importa que Cristo cresça e que eu e você, que nós desapareçamos. Ninguém tem que ter visibilidade nenhuma no reino de Deus, apenas Cristo. Ninguém deve aparecer, apenas o Cristo glorificado nas Escrituras. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Interessante que a palavra contenda aqui é a mesma que aparece em 1 Coríntios, capítulo 6. Quando os cristãos em Coríntios estavam colocando seus irmãos e dando queixa nos tribunais humanos. Olha que coisa triste, irmãos. O diabo às vezes não precisa para destruir, ele não precisa entrar nem na igreja. Às vezes o diabo está sorrindo, está brincando. Porque enquanto os irmãos estão vivendo em guerra, a obra do Senhor vai sendo colocada lá para baixo. Enquanto os irmãos estão brigando, querendo autopromoção, fazendo partidarismo, desenvolvendo grupos, o nome de Cristo é envergonhado pelos ímpios. O ímpio está dizendo, eu não vou para essa igreja não, essa igreja só tem briga. Os irmãos brigam, discutem, falam alto. Nós não escutamos as orações fervorosas desses irmãos, mas nós escutamos as brigas, os gritos. Que tipo de igreja e cristianismo nós cremos que não nos leva a ter a humildade de Cristo, a santidade de Cristo e o serviço de Cristo? Que tipo de cristianismo é esse que não nos leva a amar o próximo e a morrer pelo próximo? Que tipo de cristianismo é esse que nos divide? O apóstolo Paulo está dizendo, não façam nada buscando autopromoção, não façam nada com murmuração e contenda, com um objetivo. Tanto na língua grega quanto na língua portuguesa, o para quê expressa objetivo e propósito. Vai ligar uma oração que está subordinada à outra, indicando propósito, objetivo. Então, a teologia deste texto, a doutrina deste texto é: Cristo já efetuou a obra da salvação na cruz. Ele foi obediente e obediente até a morte. Este é o exemplo pelo qual a igreja deve seguir para resolver os seus conflitos. Diante da obediência de Cristo, nós devemos fazer tudo sem murmuração e sem contenda, com o propósito de: eu não vou murmurar, eu não vou contender, para que eu me torne. Interessante. O modo pelo qual você vai se tornar uma pessoa irrepreensível é quando você não está envolvido nem em contenda, nem em batalha, nem em luta, nem em murmuração. Critério. É como se o apóstolo Paulo estivesse ensinando a igreja o seguinte: para que você se torne, você precisa ter algumas virtudes. Primeira virtude, irrepreensível. A palavra irrepreensível aqui significa aquele que não pode ser acusado num tribunal. O cristão é aquele que não pode ser acusado num tribunal. A palavra irrepreensível foi usada aqui, o estudioso Walter Kaiser Jr., e o hebraísta Luiz Alonso Sockel, analisando este termo no texto da Septuaginta do Antigo Testamento e na língua grega, analisando a história dessas palavras, chegam à seguinte conclusão: ser irrepreensível significa ter uma conduta moral tão cheia da presença do Espírito Santo que ninguém pode acusar você de nada que ofenda a palavra de Deus. Eu quero te perguntar, será que na minha atitude, na sua atitude, existe algum erro que escandalize a palavra de Deus? Será que existe algum comportamento meu e seu que escandalize o Evangelho? O apóstolo Paulo diz: nós nos passamos a ser filhos de Deus, sem culpa,
quando temos um caráter irrepreensível, que não pode ser condenado no tribunal e que não pode ser acusado de rebelião e de contenda. Quantos de nós estaremos reprovados por Deus na forma como nós agimos dentro de casa? Quantos de nós estaremos reprovados por Deus na forma como nós agimos no trabalho? Quantos de nós estaremos reprovados por Deus na forma como nós tratamos os nossos irmãos? Com indiferença, partidarismo, com maledicência. O diabo, quando não vem, manda o secretário. Às vezes o diabo está do lado de fora e os secretários estão maldizendo dentro da igreja. Fala mal de todo mundo. Tem gente que fala mal de todo mundo. E aqueles que insistem em criticar os outros sempre têm pecados para esconder. Pecados ocultos e velados, alimentados pelo ego. O apóstolo Paulo diz: tornem-se irrepreensíveis e sinceros. A palavra sincero aqui, na língua grega, significa aquele que não tem mistura, sem mescla, sem mistura. A ideia é de que os comerciantes do primeiro século iam comprar vasos nas praças públicas. Essas praças vendiam vasos, alguns vasos caíam durante a comercialização deles. Então eles pegavam esses vasos, juntavam, colocavam cera e remendavam. E então quando as pessoas chegavam ao mercado, elas diziam: eu quero um vaso sem cera, eu quero um vaso sincero. Ele não está quebrado por dentro e as suas manchas estão escondidas pela cera. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte: nós devemos ter uma vida sem hipocrisia. Não devemos mentir uns aos outros. Não devemos pegar esses cacos que estão quebrados e tentarmos mostrar aquilo que nós não somos. A maior hipocrisia do ser humano é quando ele tenta ser o que ele não é. Perde-se muito tempo tentando provar aos homens, às pessoas, aquilo que nós não somos. Tem gente que morre para provar a santidade. Tem gente que morre para provar humildade. Tem gente que faz de tudo para provar ser aquilo que ela não é. Sinceridade aqui, ser sincero, significa sem mancha. Outro estudioso, William Barclay, vai dizer que a palavra sincero aqui diz respeito a um metal. Ele é produzido. Esse metal, quando é produzido, é capaz de ele ficar com defeitos. E aí alguns comerciantes, quando procuravam esses vasos, eles viam quais eram os vasos que não tinham defeitos. Outros comerciantes diziam: não, eu quero estes aqui, porque apesar dos defeitos, eles têm originalidade. Em outras palavras, numa perspectiva teológica, nós somos o que somos pela graça de Deus. E enquanto estivermos aqui, vamos ter cacos quebrados, vamos ter como vasos quebrados, que não vamos tentar ser um vaso cheio de cera, mas um vaso sem cera. Não vamos fingir ser aquilo que nós não somos. Precisamos ser irrepreensíveis, precisamos ser sinceros, para que o nome de Deus seja glorificado. O texto diz: no meio de uma geração pervertida e corrupta. É a mesma geração dos nossos tempos. Geração pervertida. Os valores de Deus estão sendo esquecidos. A família está sendo destruída. Os jovens estão corrompidos. O liberalismo teológico destruiu a própria igreja. Hoje em dia, em muitas igrejas na Europa, já se tem heresias. Aqui no Brasil, o neopentecostalismo tem destruído os corações. Pessoas piedosas estão morrendo em sua espiritualidade, buscando dons que não têm, buscando dons que já acessaram, buscando fazer as coisas para mostrar aos homens e às pessoas. O verdadeiro cristianismo é aquele que te coloca de joelhos, que quebra seu coração, que muda a sua vida e que te faz levantar cheio de humildade como servo de Cristo. Esse é o verdadeiro cristianismo, que não faz você se sentir melhor do que ninguém, que não faz você se sentir melhor do que ninguém nesta terra. O cristianismo verdadeiro é aquele que faz você olhar para si mesmo e dizer: meu Deus, eu sou apenas um miserável pecador, salvo pela tua graça. Não tenho nada. E quando olho para mim, vejo que não sou nada. Sou o que sou pela graça de Cristo. Apenas Cristo. Essa geração é pervertida e corrupta. A
Palavras perversão e corrupção determinam o contexto daquela época. Determinam o contexto da nossa época. Nós temos estruturas falidas, primeiro na política, onde se fala de corrupção. Estruturas eclesiásticas corrompidas. Nunca se falou tanto em escândalos envolvendo religiosos. Questões sociais. Tanta gente passando necessidade, passando fome. Tantas crianças morrendo. Tantas pessoas passando necessidade. E onde está a igreja de Cristo? Para levantar os caídos e alimentar os famintos. A geração é corrompida e pervertida. A perversão aqui é uma palavra grega para os pecados sexuais. Nunca tivemos uma sexualidade tão banalizada. O casamento e a família nunca foi tão vulgarizado nos nossos dias. Essa geração é corrupta, banalizada e pervertida, e o apóstolo Paulo diz, na qual resplandeceis. Deus te colocou aqui com um propósito. Você não é cristão por acaso. Deus não salvou você para acomodar você. Você não é salvo para não fazer nada. Deus não alcançou você e não transformou você para que você ficasse inerte. Deus transformou você, salvou você para que você praticasse boas obras, para que você pregasse o evangelho. Quer ver? Efésios capítulo 2, pois somos feitura dele, criados em Cristo por Deus, para a glória de Deus, e porque somos salvos para a glória de Deus, pela operação do Espírito Santo, praticamos boas obras. A palavra resplandecer aqui é a mesma que aparece no Antigo Testamento para halal, brilho. Uma espécie de ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então o cristão deve brilhar. A questão é, como estão as luzes no lugar onde você está? Porque se todas as luzes estiverem apagadas e você estiver, você é a luz de Deus para iluminar esse lugar. Onde todos estão mentindo, você é a luz da verdade. Onde todos estão adulterando, você é a luz da santidade. Onde todos estão fingindo, vocês são a luz da sinceridade. Onde todos estão maltratando e humilhando os outros, vocês são a luz da humildade. Onde Deus te colocar, é onde Ele quer que você resplandeça. Resplandeça nessa geração corrupta, pervertida, dominada pelas trevas. Resplandecei como luzeiros. A palavra luzeiro é a mesma usada na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que significa sol, lua, estrela, luminares. O que Deus quer dizer é, da mesma forma, que quando eu criei o mundo, eu fiz o sol, a lua e as estrelas, agora a minha igreja deve iluminar onde quer que ela passe neste mundo tenebroso, como o sol que aquece aqueles que estão com frio, como a lua que traz o frescor durante a noite depois de um sol escaldante. A minha igreja é como uma estrela que brilha e que ilumina o céu. A igreja do Senhor Jesus é chamada para ser luzeiro no mundo em trevas. O texto diz: luzeiros no mundo. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos que no mundo existem trevas. Existe o poder do diabo, a ação dos secretários do diabo, a ação do mal. Nós devemos ser luz. E não vamos viver em luz se estivermos vivendo como os cristãos em Filipos. Partidarismo. Cristãos partidários. Eles escolhem as pessoas e se dividem. Os cristãos em Filipos, eles denunciavam os tribunais humanos. Eles se rebelavam. Eles criavam conflitos e contendas. Eles eram desunidos. Ou seja, se é do meu grupo, se é do meu partido, eu apoio. Mas se não for do meu grupo, se não for do meu partido, eu não apoio. Isso é mimimice. É a geração do mimimi dentro da igreja. Ou seja, se o meu grupo não for favorecido, eu não faço. Se o meu grupo não fizer, se o meu grupo não for reconhecido, eu não faço parte.
Isso é imaturidade. O apóstolo Paulo combate essa imaturidade dizendo: resplandeçam, preservando a palavra da vida. A palavra preservar aqui é como um hóspede, que é recebido na casa de uma pessoa que tem a palavra de Deus. Interessante essa palavra. Ela não é comum na língua grega. Não se trata apenas de preservar uma pessoa, mas de receber uma pessoa e de fazer com que essa pessoa seja salva. A ideia é uma pessoa vai receber um hóspede em casa e vai dar vinho para essa pessoa. E vai alimentar essa pessoa. E dar vinho era sinônimo de respeito e de honra. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo quer dizer ao usar essa palavra? Ele quer nos ensinar que ao recebermos as pessoas deste mundo tenebroso, devemos trazer a palavra da vida para elas. Ao receber alguém em sua casa, a palavra da vida deve estar em sua boca. Como a palavra de Deus vai estar em seus lábios se ela está distante do seu coração? O que é que você tem para oferecer ao seu marido descrente, ao seu pai descrente, à sua mulher descrente, aos seus filhos descrentes? O que você tem a dizer? Preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo, o apóstolo Paulo agora está tratando de juízo, o dia da volta de Cristo. E agora ele vai tratar diretamente com os cristãos filipenses. Ele está dizendo o seguinte para eles: olha, vocês estão pregando a palavra da verdade, porque vocês estão vivendo em desunião, vocês estão desunidos. Mas no dia de Cristo, quando Cristo voltar, eu me glorie que não corri em vão, que não trabalhei em favor da vossa vida em vão, que não ensinei e preguei para vocês em vão. Nem me esforcei inutilmente, ou seja, trabalhar e esforçar. Às vezes nós investimos na vida das pessoas e elas não querem. Às vezes nós ligamos, elas não atendem. Às vezes nós procuramos, elas não correspondem. E às vezes nós nos sentimos culpados porque as pessoas não estão bem. O apóstolo Paulo ensina aqui: olha, preserve a palavra da vida, para quando Cristo voltar, eu me glorie que não trabalhei, não ensinei, não fiz o trabalho de um evangelista com vocês em vão, e me esforcei inutilmente. E ele então conclui a ideia dele dizendo: entretanto. E agora ele deixa de falar dos filipenses e passa a falar de si mesmo. E aqui está o eixo exegético, a parte mais importante. Cristo não pensou em si mesmo, ele pensou na sua igreja. Paulo vai dar o exemplo de Cristo agora. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação. Libação era uma espécie de sacrifício que eram feitos por pagãos e por judeus. O pagão fazia assim: pegava um vinho. Nos bares, muitas pessoas, quando estão bebendo, elas pegam e dizem assim: vou dar aqui para o santo. Isso é uma libação. É derramar vinho ou derramar bebida. Que eu morra, mesmo que eu fique preso, mesmo que eu sofra, eu me alegro com todos vocês. Olha que ensino glorioso. O apóstolo Paulo não estava preocupado com a própria vida, ele estava preocupado com a vida dos outros. E aqui vai aparecer a palavra alegria várias vezes. Veja comigo. Sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro com todos vocês e me congratulo. Assim também, da mesma razão, alegrem-se e congraturai-vos comigo. Alegria 4 vezes. É como se Paulo dissesse assim: eu tenho alegria mesmo quando eu sofro por vocês. Eu tenho alegria mesmo quando eu me sacrifico por vocês. Eu tenho alegria mesmo quando eu sou martirizado por vocês. Eu quero então aplicar algumas verdades desse texto à nossa vida. Nós aprendemos que Paulo exorta a obediência e a santidade para resolver os conflitos que a igreja enfrentava. Isso nos leva às seguintes aplicações à nossa vida. Primeiro, a razão do partidarismo é a idolatria às pessoas e ao esquecimento de Cristo. O partidarismo acontece nas instituições, nas comunidades, nas igrejas, porque as pessoas colocam pessoas e homens acima de Cristo e da vontade de Cristo. Essa é a razão pela qual o partidarismo acontece, em todas as estruturas. Segunda aplicação,
A vanglória está entronizada num coração egoísta. Um coração egoísta é aquele que busca tudo para si. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a mim e não a Jesus. É quando a pessoa faz tudo para si mesma. É por isso que os casamentos estão destruídos. Porque as pessoas só querem tudo para elas. É a minha vontade, é o meu desejo. Tudo na casa tem que ser do meu jeito. Tudo dentro de casa tem que ser da forma como eu quero. É o marido inconsequente que não ouve a esposa. É a esposa inconsequente que não ouve o marido. É quando há uma competição, às vezes, dentro de casa, onde um está guerreando com o outro. O apóstolo Paulo aplica a verdade em nossa vida aqui, de que a vanglória está enraizada num coração egoísta. Aprendemos também que a desunião provém da maldade que divide as pessoas. Pessoas que são divididas por causa das palavras usadas. Gente que está ferida. Filho que está ferido dentro de casa. Mulher que está ferida dentro de casa. Filho ferido dentro de casa. O motivo da desunião dentro da igreja é por causa da imaturidade espiritual. O que tem de crente imaturo, o que tem de pessoas imaturas hoje, você observa assim e fica, meu Deus do céu. Às vezes você vai na rede social e você fica espantado com a imaturidade de alguns cristãos, com as coisas que se postam nas redes sociais. É gente mandando recado, é gente brigando, é gente postando coisa, é gente ferindo o outro, é gente brigando por política. Eu nunca vi tanto falar de política em rede social e pouco se fala de Jesus. As pessoas estão brigando por políticos nas redes sociais. Pouco se fala de Cristo. Pouco se fala da obra redentora de Jesus. Então o apóstolo Paulo estava corrigindo a igreja, mas ele pode corrigir a mim e a você. Não devemos ser partidaristas, mas luzeiros da justiça, mensageiros da paz. A soberba produz amargura. Não se vanglorie de ter um coração duro, nem se incline a aceitar um coração que não muda. Não fique repetindo os mesmos pecados. Muitas vezes os relacionamentos são destruídos por causa da arrogância. Deus nos corrige por meio do exemplo de Cristo. Paulo aqui corrige a igreja de Filipos. Deus nos corrige por meio da palavra. Há 3 circunstâncias. Quer ver? Primeira, Deus nos corrige por meio da humildade de Cristo, quando nós temos um coração arrogante. Segundo, Deus nos corrige por meio da obediência de Cristo, quando nós temos um coração desobediente. Deus nos corrige por meio do serviço de Cristo, quando nós servimos a nós mesmos e não a Deus. Deus nos corrige. Suas palavras animam ou ferem as pessoas. Você é indiferente às pessoas? Tem gente que é assim, gosta de ser indiferente. Gosta de maltratar. Tem gente que passa uma semana inteira dentro de casa sem falar. Tem gente que é assim. Se isola, fica no seu mundo e deveria amar e cuidar daqueles que são desprezados. Tem pai, tem mãe que ficam sem se falar. Tem marido que fica sem falar com a esposa. E estão perdendo tempo, porque quando morre, quando está lá no sepultamento, todo mundo quer dizer um bocado de coisa, mas não dá mais tempo. Você é um luzeiro nas trevas ou um agente da escuridão? Eu quero confrontar você. E quero ser confrontado pela palavra de Deus. Eu sou um mensageiro da palavra ou um agente da escuridão? Quem eu sou diante de Deus é expresso por quem eu sou diante das pessoas. Eu sou um mensageiro de guerra, de conflito, de luta, de contenda? Ou eu sou o mensageiro da alegria, como Paulo faz aqui? Deus te chamou para resplandecer. Brilhe em santidade. Você quer brilhar? Pare de mentir, passe a falar a verdade. Deus te chamou para resplandecer nesse mundo em trevas. Brilhe com a palavra de Deus. Eu tenho uma notícia para você. Deus te chamou para morrer. Deus te chamou para morrer para o mundo e viver para Ele. Morra. Deixe a sua natureza terrena morrer.
Pare de se apegar à sua natureza terrena. Pare de ficar se vangloriando do mal que você tem, do mal que você faz. E mude de vida de uma vez por todas. Peça a Deus que tire esse coração duro. Deus te chamou para brilhar. Então tire a sua língua das trevas. Deus te chamou para ser luzeiro. Resplandecei como luzeiro neste mundo. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Vamos nos levantar e receber a bênção apostólica. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Abençoe e edifique a tua igreja. E por meio desta palavra, da carta de Paulo aos Filipenses, corrige o que precisa ser corrigido na nossa vida. Edifica-nos e santifica-nos para a glória do teu nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, Deus guarde vocês. 10 segundos de aviso. Que lição? 7h30? Misericórdia. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero lembrá-los rapidamente. Na terça nós temos reunião de oração e pregação expositiva no livro de Provérbios, aprendendo a viver com sabedoria. Na quinta nós temos reunião de estudo doutrinário, culto. Na verdade não temos reunião, temos culto. E vamos pregar sobre a doutrina da Bíblia. Continuidade, não falte. Na sexta nós temos Mulheres segundo a Bíblia. Évila me chamou hoje de manhã e disse que foi maravilhoso. Então, se você é mulher, participe do estudo. As mulheres da igreja estão estudando as personagens bíblicas pelo Google Meet. Bênção de Deus. Sábado, estudo com jovens. Se Deus permitir, nesse sábado, às 17 horas, vamos estudar como vencer e superar os pecados sexuais. Vamos aprender o que a Bíblia diz e mostrar o que a Bíblia ensina. E hoje é dia do adolescente presbiteriano. Então, eu iria fazer um momento com os adolescentes, mas passamos muito do horário. Então, eu quero pedir à nossa Caliane que ore pelos adolescentes da congregação 2 de julho, rapidamente, e rogue a graça de Deus sobre a vida deles. Que Deus abençoe os nossos adolescentes. Amém. Amém, louvado seja Deus, sintam-se abraçados, muito bom ver vocês na igreja. Não podemos nos abraçar, mas podemos nos olhar nos olhos e desejar o amor uns aos outros. Vou pedir a vocês que saiam devagarzinho aí individualmente, dar as boas-vindas às irmãs que estão aqui nos visitando. Sejam bem-vindas e recebam o nosso abraço. Deus abençoe vocês. Oremos e passemos aos nossos lares. Ao amado irmão também que está ali nos visitando, Alisson vai falar com ele. Deus abençoe.